Sindipetro RJ. A história, quem faz somos nós. Desde as primeiras lutas até os dias atuais, a União dos Trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 2001. Com o lema Sim à gestão, não à migração, os petroleiros iniciam forte campanha contra a migração para o plano Petrobras Vida. Em fevereiro, após intensa disputa jurídica e mobilização, os petroleiros vencem a batalha e barram as migrações para o PPV. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, lutando pela soberania nacional. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo e irmão, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Olá, companheirada. Deve estar achando estranho começarmos com a Marceleza, né? É uma razão muito simples. Todos lembram que a Marceleza, ela nos lembra a Revolução Francesa, que nos lembra de Gola, que nos lembra também a carga tributária pesada que os franceses tinham na época, e que nos lembram também e constam dos anais da história que havia uma justificativa para a carga tributária ser tão pesada para os franceses. Qual era a justificativa? Era que o clero não tinha que pagar impostos porque o clero cuidava da parte espiritual da nobreza, da parte espiritual do rei, da realeza. Então o clero estaria isento dos impostos, exatamente como é hoje. Os nobres, hoje nós poderíamos falar que são os vereadores, os prefeitos, os governadores, deputados estaduais, deputados federais e presidência da República, também não têm que pagar imposto. Por quê? Porque eles cuidam da parte administrativa do país, eles cuidam da parte política do país, da relação externa do país. Então, como hoje, eles também não pagam impostos. E o que é que o parlamento francês recomendava na época? Que a população teria que ter orgulho de pagar aqueles impostos, aquela carga tributária pesada, porque aquele dinheiro era muito justificado pelo conforto, né? E porque dava tanto a nobreza quanto a parte da religião da época. Daí
o povo chegar a um ponto ótimo, e nós temos um economista aqui hoje que sabe muito bem sobre o ponto ótimo. Daí o povo chega naquele ponto ótimo e fala, chega, acabou, não vai ter mais isso, não vai ter mais. E o povo se manifestou e o povo partiu para a degola e saiu o que nós conhecemos hoje como liberdade, igualdade e fraternidade. Da liberdade, muitos partidos políticos, né? Eles se apropriaram e tal, né? Da liberdade, o mundo econômico e tudo. Da igualdade também, muitos partidos partiram para esse discurso da igualdade e tal. A fraternidade, até hoje, ninguém se quis se apropriar da fraternidade. E que é a nossa luta cotidiana, que é a nossa luta diária, é a busca da fraternidade. Então, a partir dessa introdução, né? Eu espero que todos tenham gostado, inclusive DJ também, né, DJ? Então, não vou mais especificar porque pode dar problema. Então, nós queremos dizer para a nossa categoria que estamos realizando o nosso programa 256, que abrange um intervalo de 12 a 18 de julho de 2017, e esse é o nosso 27º programa do ano. E nós estamos muito, muito felizes, porque nós temos aqui um companheiro de luta, um companheiro bacana, que está sempre presente com a gente, sempre na luta aí, que é o nosso querido, estimado, né, e respeitado Lucas Ferreiras, com as suas considerações iniciais. Boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui na Rádio Petroleira. É a primeira vez que eu participo pós-gestão Sindipetro RJ. Né? Não estou mais diretor, foi um orgulho ter participado por 3 anos da direção do Sindipetro RJ. E hoje está aqui participando e, se possível, contribuir aí junto com os nossos colegas que estão aí participando com a gente, ouvindo, que estão do outro lado aí da nossa rádio. É bastante gratificante. Obrigado pelo convite, Ivan Furtado, e é um prazer ver meu amigo Castelinho, quanto tempo que eu não vejo. Legal. Furtado, com as suas considerações iniciais. Boa noite às companheiras e companheiros, evidentemente, né, que nos dão o prazer da sua audiência, e também a presença aqui do companheiro Lucas, que fazia um bom tempo que não participava do nosso programa, a companheira Rosa também, que está sempre de volta e meia, está participando aqui. Agora, uma coisa hoje me chamou bastante a atenção, né, companheiro Ivan? Porque normalmente a gente começa a distribuição da falação pelo lado esquerdo, não pela direita, né? E nós temos, em particular, esse negócio de direita e esquerda, eu só vejo isso no América, que é ponta direita e ponta esquerda, né? Naquele tempo que tinha ponta direita e ponta esquerda. Já vai começar, a gente não pode dar uma oportunidade de começar. Então, evidentemente, esse programa que a gente faz aqui com muito dispêndio, e tenta levar aos trabalhadores a nossa mensagem. Até porque, né, companheiro Ivan, a semana passada foi uma semana bem dinâmica e, de uma certa forma, até atípica, e que nós, posteriormente, vamos fazer o comentário. Companheiro Ivan. Companheira Rosa gosta muito dessa informação aqui. Aquele companheiro de Chicago continua no ar. Está aqui nos acompanhando, companheiro de Chicago. Então, vai um abraço aí para Chicago, lá no United States of America. Rosa, ouvintes. Suas considerações aí iniciais, Rosa. Olá, ouvintes. Rosa Maria Corrêa falando, jornalista. Para mim, toda vez a gente tem que falar, né, que é um prazer estar aqui com esse programa, né? E essa questão aí que o Ivan colocou agora, eu acho interessante, sim, a gente falar dela, que é de que ele acompanha, né? Quem está online nesse momento aqui acompanhando o programa, né? E ele tem essa preocupação justamente para mostrar que a web rádio, né, e qualquer coisa pela web tem essa abrangência de audiência. E quero agradecer, sim, a todos os internautas que estão aí nesse momento e também a todos que vierem aí a nos ouvir, porque os programas ficam ali disponíveis, né, na radiopetroleira.org.br, para quando, né, e onde os nossos ouvintes quiserem ouvir, né? Sempre bom, mesmo quem já esteja ouvindo, ouvir depois de novo e compartilhar isso com quem for. Nós estamos fazendo um destaque nesse programa, estamos homenageando os franceses, né?
que a terra do nosso querido, estimado Antônio do Reis Furtado, lá de Goiabê. Le Goiabê. Lá de Goiabê, terra da goiaba, não é isso? Né? Então, o resultado... Então, faz parte do programa, você desconta. Que os ouvintes não estão vendo, né? Então, assim, o Lucas olhou com uma cara assim, né? Meio que quase, né? Acreditando nisso. Quase acreditando. Então, resultado, mas tudo faz parte do nosso bom relacionamento. Nós temos um relacionamento sério, né, Furtado? Então, isso aí é importante. Então, isso é importante. Seríssimo relacionamento. Então, resultado. Nós estamos homenageando a França, os franceses, pela coragem de fazer aquela revolução que foi muito importante, daqui a pouco vamos dar mais detalhes. Mas também estamos homenageando um grande revolucionário brasileiro que foi assassinado, nós podemos ser contundentes nisso, que é o nosso Anísio Teixeira. Anísio Teixeira é o nosso homenageado também, e Anísio Teixeira... Ele fez, o aniversário dele foi agora, ele nasceu em 1935, né? 1935, quando Anísio Teixeira nasceu, e ele nasceu, na realidade, 12 de junho. Uns falam que é 1935, outros falam que é 1900, há uma certa divergência com relação ao data de nascimento dele. Mas o Anísio Teixeira, ele foi um personagem central na história da educação no Brasil. Isso estamos falando da década de 20 e 30. Olha quantos anos que o Brasil está atrasado e que o Brasil não apresenta um projeto sério de educação. Década de 20 e 30. Olha quantos anos, né? Aonde, nessa época, se difundiu, ele conseguiu implantar o movimento da escola nova. E qual era o princípio, qual era a grande ênfase dada na escola nova? Era o desenvolvimento do intelecto e na capacidade de julgamento, em preferência a memorização. Tu já imaginou essa juventude nossa com a capacidade de julgamento, saindo da alienação? Olha que coisa fantástica, olha que ponto que o Brasil poderia chegar, né? Então ele reformou o sistema educacional na Bahia, e depois no Rio de Janeiro também, exercendo vários cargos no Executivo. E ele foi um dos mais destacados signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em defesa do ensino público, gratuito, laico e obrigatório, que foi divulgado em 1982. Ele fundou a Universidade do Distrito Federal em 1935. Então, ele realmente nasceu em 1930, né? 1900, Depois transformada em Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Então, tem muito para nós falarmos do Anísio Teixeira, e esse programa não dá. E vários programas também não dariam. Mas eu abro aqui para a mesa fazer, de repente, alguma consideração sobre o Anísio Teixeira, para nós passarmos para o nosso próximo ponto, que é exatamente sobre a série Nióbio, que nós vamos abrir hoje, tá ok? Algum comentário? Eu queria falar sobre o Anísio Teixeira, sim, porque realmente foi um nome que marcou a educação no Brasil, né? Ainda hoje a gente vê diversas escolas do estado, do município, né, fazendo homenagem a ele, nomes de rua também no Brasil inteiro. E ele é o que ele deixou, né, de conhecimento, de estudo, de análise, de pesquisa, é tudo ainda, né, vigente. A gente pode dizer que está tudo em dia, de tudo que ele falou, tudo que tem que ser feito na nossa educação, né, está tudo valendo. A forma como tem que ser feita a educação, né, qual vai ser o relacionamento entre o professor e o estudante, e também as regras de convívio com as direções das escolas. Né? Essa eleição que existe recente no Brasil, dos municípios, né, dos próprios pais participarem, por exemplo, das comissões que escolhem entre aqueles professores quem vai ser o diretor da escola, é uma coisa que o Anísio Teixeira escreveu. Né? Ele lutava por isso, né, pelas coisas que devem ser feitas com a sociedade. Então, vale a pena, sim, lembrar sempre do nome dele. Legal, e tem um link lá no site professorivanluiz.com.br. Os links do programa estão todos por lá. Mas, Lucas, nesse mesmo dia do aniversário do Anísio Teixeira, aconteceu um fato muito sério, né? Que eu gostaria que você
lembrasse para a gente em 1935. O que aconteceu nesse dia, 12 de julho? Sério e lamentável, né? Quando o governo manda fechar a Aliança Nacional Libertadora, que era um movimento popular de esquerda, caráter nacionalista, que era liderado por comunistas, né? Pregava a independência em relação ao imperialismo, a reforma agrária e a democracia. E tinha como seu presidente o comunista Luiz Carlos Prestes, grande Luiz Carlos Prestes. E só para poder comentar aqui, importante dizer aqui, reforma agrária e democracia. Exatamente. Caramba, reforma agrária. Até hoje estamos devendo essa luta. Exato. 1935. Mas, rapaz, você sabe que no dia 13, o Furtado tem um cidadão que ele gosta muito no dia 13, que fazia aniversário também, né, Furtado? Evidentemente, inclusive eu até morei próximo a ele, não cheguei a vê-lo, né? Não cheguei a vê-lo pessoalmente, mas morei ali perto, ali na rua do ali na área do Catete, né? Que era o nosso grande Ciro Monteiro. É verdade. Nós passamos direto no dia 12, mas tem que lembrar que no dia 12 nós tínhamos o nosso grande e querido Agostinho dos Santos. E também tínhamos no dia 12 nosso querido Almir Neto. Olha só gente da pesada, rapaz. Isso para completando o quadro, Paulo Moura, né? Paulo Moura para completar o quadro, tá certo. Então, rapaz, você vê que é coisa muito séria e muito antiga. E nós estamos hoje, então, abrindo a série Nióbio. E quando você fala de Nióbio, nós estamos falando da CBMM, que é a Companhia Brasileira de Mineração. E ela tem a gente tem que falar isso, nos anos 50, olha só, quando foram concedidos direitos minerários para a exploração da reserva de pirocloro de Araxá, tanto para a CBMM quanto para o governo de Minas Gerais. Aí você vê que há uma ligação muito grande histórica, né? Aí, desde então, iniciou-se uma parceria entre a CBMM e a estatal Camig, hoje Codemig, na época era Camig, hoje é Codemig, que em 1972, por solicitação da Camig, transformou-se em uma associação visando ao aproveitamento conjunto dos minérios de pirocloro provenientes das minas concedidas à CBMM. Nós damos ênfase às vezes, isso aqui foi um trabalho bom da nossa produção do programa, né? Porque nós começamos a entender como o Brasil está entregue na mão do imperialismo, né? Em particular americano e agora chinês, caminhando para o imperialismo. Boa observação. Chinês, né? Então, você vê o seguinte, rapaz, que essa associação, olha onde vamos chegar, essa associação estabelecida para essa nova fase, ela se deu com a celebração de um instrumento público que constituiu uma sociedade anônima e uma sociedade em conta de participação, SCP. Nós já comentamos aqui no programa uma época sobre SCP. E você vai para a SCP, parece que andaram mexendo nessa legislação. Isso desde Dom João, desde que o mundo é mundo, que existe isso aqui. Nós formamos aqui várias empresas, criamos uma sociedade em conta de participação e daqui é gerado um sócio ostensivo, né? Só que essa associação, ela tem um prazo determinado. A que foi criado lá para explorar o nióbio, o prazo dela é de 60 aninhos. E rola que ela está isenta de impostos, né? Então, você pega, e nós estamos abrindo uma série sobre o nióbio, né? Sobre o nióbio, que nós sabemos, eles são categóricos aqui, e dizem que essa história de que 97% do nióbio está no Brasil, não existe, isso é boato e tal, só que todo mundo é mentiroso, só eles que são verdadeiros, entendeu? Então, com 2% do nióbio que o Canadá tem, ele banca a saúde, a educação
e a aplicação pesada em novas tecnologias, investimento em inovações tecnológicas, com 2%. O Brasil com 97%, porque os outros 1% são espalhados por aí, o Brasil com 97% é dependente. O Brasil com 97% tem que ter um presidente ilegítimo que compra Congresso, com esses 97%, que faz fechamento de escolas, que faz fechamento de hospitais, que faz o povo passar fome para poder contemplar os seus cupichas, para poder aprovar o que ele quiser aprovar lá no Congresso. Está aprovado isso. Estão inventando alguma coisa, Furtado? Não, até pelo contrário, né? Eu me lembrei agora de uma frase, eu não sei se foi o Olavo Bilac, assim, de cabeça não tenho, mas naquela oportunidade ele dizia que o Brasil é um deserto de homens e de mente, né? Para você ver, baseado nesses segmentos que você está lendo aí, né? Quer ver? Como é que pode 2% de um produto da natureza pode ser benéfico a um povo, quando aqui nós temos em torno, segundo os estudos, né? Em torno de 97%, e que não é aproveitado. É lamentável, e a gente tem que, de uma certa forma, até fazer esse tipo de crítica quando o governo, né? A gente está falando porque está nos jornais, né? Está falando porque está nos jornais aí. O governo, para se manter no poder, faz esse festival de dinheiro que estão falando, 5 bilhões. Aqui nós não estamos inventando nada. Cada um. A gente está lendo aí o que estão dizendo e, infelizmente, isso acontece cada vez mais. A gente tem que se reportar a esse pensamento, né? O Brasil é um deserto de homens e de mente. E também Monteiro Lobato falava que o país é feito de homens e livros. Vai, Rosa. Eu queria fazer um comentário aqui, que quando tu começou a falar do Nióbio, né, que a gente aí abrindo a série aí, que eu acho que é uma série inesgotável, né, porque tem coisa para se falar e se explorar sobre esse tema. E justamente assim, lembra quando falavam, Furtado, né, de que não tinha petróleo? Né? Foi isso. No início, né? Exatamente. O petróleo nosso veio recente, dessa historinha. E a gente viu o que tem hoje, né? Tem hoje o pré-sal, hoje. Então, olha o tempo que tem. E o Nióbio vai pelo mesmo caminho. Aliás, todas as riquezas do brasileiro, não tinha ouro também não, nem pau-brasil, nem nada disso, né? Quando você fala tem o mesmo caminho, é literal. Qual é o caminho? É Estados Unidos e hoje é a China. Entendeu? O mesmo caminho. Mesmo só que agora dividiu. Para o Ocidente e para o Oriente. O Brasil está aí no meio sem dente. E aí, Vai rimar. Não, Ivan, explica-se também por que as coisas que a gente acabou de falar aqui, Anísio Teixeira e tal, não andam. Não interessa ter uma população que pensa. Né? É a frase. Não se interessa ter ninguém aqui pensando nada. Um minutinho para o nosso companheiro Lucas Ferreira fazer um comentáriozinho rápido aí, se for necessário, se você que sabe. Não, com certeza, vamos lá. Mas falando ainda sobre a questão do Nióbio, eu mesmo não estudei a fundo ainda, mas é interessantíssimo a gente perceber como é que colocam a desinformação como forma do povo não se mobilizar para garantir que riquezas que já estão lá, prontas para serem utilizadas, não serem aproveitadas. Então a gente está abrindo uma série sensacional, tá de parabéns, Ivan. Eu mesmo vou ouvir os próximos. Mas você lidera aí, né? O Furtado é o nosso liderança também. Né? Depois do Roberto Ribeiro. Eu vi que ficou um ciúme no ar aqui agora, não sei o que eu faço, Rosa. Não sei mais quem é o líder. Não, depois do Roberto Ribeiro. Agora é a Rosa a liderança, pronto. Não vou me meter Próximo. Mas aí, então, entrar na questão da Revolução Francesa e lembrar que é fundamental dizer que quando o seu próprio povo, que foi o que aconteceu na Revolução Francesa, quando o próprio povo realmente se rebela, se organiza e aí sim corre atrás dos seus direitos, né? Que um povo se liberta de verdade. A gente não passou por essa fase ainda no Brasil. O povo brasileiro, eu acho que já está de parabéns em várias questões, de estar discutindo mais a política, de estar mais preocupado, mas está precisando ainda se envolver mais, entender mais o cenário. Vou devolver a palavra. Obrigado aí, professor Ivan. Legal. Um abraço para Mano Desce da Viola aí, Furtado. Um grande abraço também para o nosso querido João Bosco.
Linha de Passe, adoro linha de passe. Também, Furtado, no dia 15 tu vai mandar esse abraço aí, com certeza. Ah, lógico, evidente, né? Porque eu moro ali perto, né? Na terra de Noel. Tá certo. Grande Noel Rosa, né? E o Ed Lincoln tem aquela The Blues Walk, rapaz. Isso. Essa música, eu levei alguns tombos dançando essa música, sabia? Essa música é danada, danada. Um grande abraço para Dona Neuba também. Dona Neuba, tá vendo? É verdade, né? E um grande abraço para Agenor Miranda Rocha. Olha só, ele é chamado de Pai Agenor. Isso aqui faço questão de lembrar ele que ele foi um babalaô, um poeta, professor. E aos 5 anos de idade ele foi iniciado no candomblé por Mãe Aninha de Xangô, fundadora do Axé Opô Afonjá. Deve ser isso, lá em Salvador, na Bahia. E veio morar no Rio de Janeiro, ainda jovem, onde ficou conhecido como Professor Agenor. Foi professor de matemática e latim no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. E ele teve livro de poesia e tal. Vamos pular então. Depois, rapaz, no dia 18, nós tivemos um grande aniversariante, né, Furtado? Ah, com certeza, né? Quem teve essa juventude, participou, inclusive até de filmes, né? Super interessante, que foi o nosso grande Carequinha. Lembra do Fred também. Também. Carequinha e Fred, tá certo? E o Jair Morim também foi importante, né? Tivemos uma assembleia no Edibe hoje, uma assembleia bacana lá com o nosso pessoal. Tivemos Manguinhos também, né, Furtado? Foi super interessante, porque nós tivemos lá em Manguinhos, vamos fazer a nossa assembleia na quinta-feira, já discutindo o ACT. É verdade, verdade. E hoje também é o Dia Internacional Nelson Mandela. Rosa, depois que aconteceu a Revolução Francesa, teve uma música que entrou para os anais aí da história, né? E essa música, ela se tornou realmente um hino aí, até de alguns revolucionários. Que música é essa, Rosa? Estamos em cima do laço. Foi a Marselhesa. Marselhesa. É o hino nacional da França hoje, né? É As crianças estudam lá e as escolas aqui também no Brasil, que são franco-brasileiras, também ensinam a cantar essa música. É verdade, verdade. Então, Furtado, considerando que a Trade Suíça Virtual tem interesse em adquirir lá Manguinhos, ativo de Manguinhos, né? Nós vamos trabalhar muito em cima dessa tese. Com certeza. E suas considerações finais que está estourando. Obrigado pela participação, foi um prazer encontrar a Rosa também, não falei no início do programa, cabeça voou um pouquinho e vamos em frente. Vamos em frente. E se quiser, o grande universo, o grande arquiteto do universo, na próxima terça-feira estaremos aqui. E aí, Rosa? Não, tem que comentar, né? Juntar Marselhesa com Anísio Teixeira e Nióbio é só vendo o próximo mesmo. É verdade, verdade. Então até a próxima terça-feira com esse conteúdo todo. Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado Mobilizado. aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberania. Sonato Candal, com apoio técnico do Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19h30. Aqui música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Apresentou programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado.